Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para conversar um pouquinho, trazer algumas referências aí da economia, da política brasileira. Hoje sem nenhuma polêmica, hoje sem nenhuma notícia, nenhuma briga, apenas com informações, tá? Apenas com informações. E essas informações de hoje vão girar em torno da desvinculação do BPC, da aposentadoria e das pensões do salário mínimo, tá? Que é uma das propostas da reforma fiscal do Partido Missão, do pré-candidato à presidência Renan Santos e do seu futuro ministro Kim Kataguiri, tá? Mas antes de eu continuar falando sobre o tema, queria que vocês deixassem aqui a curtida, o joinha de vocês, seguissem o canal, que aqui a gente vai estar trazendo sempre assuntos voltados à política, voltados à economia, voltados à segurança pública e praticamente todos eles vinculados às teorias, aos projetos do Livro Amarelo. Então segue aqui o canal, curte o canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e bora pro assunto, tá? Bem, pra gente começar falando sobre desvinculação do BPC, da aposentadoria e das pensões, a gente precisa primeiro entender o que é essa vinculação, tá? Essa vinculação, ela vem da Constituição, onde existe um gatilho automático. Aumentou o salário mínimo, aumenta as pensões, a aposentadoria e o BPC, tá? Então, aumentei o salário mínimo em 5, 6, 7, 10%, todos esses outros benefícios, eles vão ser também aumentados em 5, 6, 7 ou 10% de acordo com o salário mínimo, tá? Esse gatilho automático, ele é bastante prejudicial, de acordo com algumas linhas econômicas, ele é bastante prejudicial ao funcionamento da máquina pública e também da economia. E é aqui onde eu vou debater um pouquinho com vocês sobre esses malefícios desse gatilho automático, tá? Beleza. Então, quando a gente fala que não se deve ter esses gatilhos automáticos, a gente não está defendendo que não haja aumento para quem recebe esses benefícios. Sim, precisa ter aumento para eles, até porque a inflação iria comer todo o benefício e o poder de compra iria lá para baixo, tá? O que a gente fala é em desvincular isso ao aumento do salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo, ele pode aumentar não só pela inflação, mas também ter um aumento real de acordo com o aumento do PIB do ano anterior. Então, aumentei o PIB do ano anterior, o país cresceu, o país enriqueceu, eu consigo enriquecer, eu consigo crescer o salário mínimo dos trabalhadores, certo? Aí entra o problema. Os trabalhadores passam o ano trabalhando, o ano produzindo, conseguem introduzir mais mercadoria no mercado, conseguem exportar mais, conseguem produzir mais, colocar ali, as empresas colocam tecnologia para que seja mais produtivo, para que consigam produzir com mais rapidez. E aí, lá quando eu aumento o salário mínimo, vai ser beneficiado o trabalhador, que tanto lutou para ter esse benefício, né, com a sua produtividade, essa recompensa da produtividade, e também serão beneficiados aqueles que são improdutivos, né, que são os aposentados, as pessoas inválidas que recebem ali auxílio por doença, por alguma invalidez, né? E aí a gente começa a ter esse desequilíbrio nas contas públicas, tá? Ah, Ramon, então tu tá preocupado que uma classe vai estar ganhando vantagem em cima da outra. Não é esse o problema. Não é simplesmente moral. Eu não tô aqui falando de uma coisa moral. Não é porque eles vão estar ganhando em cima do trabalho das pessoas. Não é isso, tá? O negócio é, quando eu aumento o salário mínimo de forma real e acompanho os crescimentos de pensões, aposentadorias e BPC, esse aumento vai ter que ser custeado pelo governo. Então eu faço um inchamento da máquina pública. O governo vai ter que suportar esse aumento
desses auxílios, tá? Então, quando eu aumento isso de forma automática, automaticamente aumenta os custos do governo. Como no Brasil não existe sobra de dinheiro, esse aumento precisa vir de algum lugar para poder pagar. E de onde é que ele vai vir? Impressão de moeda. Tá? Então, o governo vai precisar emitir moeda, imprimir moedas novas para poder conseguir pagar esse aumento do BPC, da aposentadoria e das pensões, tá? E aí, como todo mundo já sabe, impressão de moeda causa inflação. Então, imprimo mais moeda, eu consigo aumentar também a inflação. Ou seja, esse ganho dessas pessoas na aposentadoria, no BPC, nesses auxílios, vai ser um ganho falso. Você vai ter a falsa impressão de que suas condições de vida estão melhorando, porque você vai receber mais dinheiro, né? Só que a inflação acompanha esse aumento fictício de dinheiro na economia, certo? Então, isso é prejudicial porque essa inflação, ela cai em cima de todo mundo, até dos que não ganham esses auxílios, e quem ganha não tem vantagem nenhuma porque a inflação come esse aumento, tá? Claro que isso não é uma coisa automática, isso vai acontecendo ao longo do tempo, com a injeção ali de moedas, de dinheiro dentro da economia, e essa inflação vai crescendo e criando com o tempo, tá? Aí, esse é um dos problemas, causa inflação. E aí, o que é que o governo faz para evitar esse aumento exagerado de inflação? O que é que eles fazem? Aumentam os juros, a tal taxa Selic, a famosa taxa Selic. Então, o governo precisa aumentar, o Banco Central precisa aumentar os juros para evitar que essa inflação cresça demais, tá? Por quê? Porque quando eu injeto esse dinheiro para as pessoas, através de impressão de moeda, eu crio a balança comercial, ela fica instável, tá? E aí eu preciso que retorne dinheiro para os cofres públicos sem a necessidade de imprimir novas moedas. Então eu aumento a taxa de juros para incentivar as pessoas, ao invés de gastar o dinheiro no mercado, ele comprar dívida pública, né, papel de dívida pública, e aí o dinheiro retorna para os cofres públicos e eles não precisam fazer essa impressão de moedas. E aí isso aí controla a inflação. Então, eu vou ter aumento de inflação, aumento de juros. Já são dois fatores que prejudicam demais o andamento da economia, tá? Beleza. Mas e aí, o que é que isso vai prejudicar mais ainda a nossa economia? Além disso, tá? A outra coisa que vai prejudicar é justamente os trabalhadores. Os trabalhadores, eles saem muito prejudicados nisso. Por quê? Quem é que tem o poder de aumentar o salário mínimo? A União, certo? Então vamos lá. O Brasil teve um crescimento real do ano passado para cá de 5%. Então o PIB teve um crescimento real de 5%. Então eu tenho uma folga aí para aumentar o salário dos trabalhadores de forma real. E a conta não é tão simples assim, mas digamos que eu consigo aumentar de forma real 5% do valor do salário acima da inflação, né? Quando eu faço esse crescimento de 5% do salário acima da inflação, o BPC, a pensão, a aposentadoria, todos eles vão receber esse 5% a mais acima da inflação. Então o que é que o governo para e pensa? Porra, se eu aumentar esses 5%, eu vou ter que custear lá os benefícios. Então, vamos dar uma pisada no freio. Ao invés de eu aumentar 5% real, eu vou aumentar só 2%, porque aí eu consigo pagar ali os auxílios, tá? Consigo ali pagar os auxílios, não vai me prejudicar tanto. E aí a população fica feliz porque aumentou 2%. Os trabalhadores ficam felizes porque aumentou 2%. Mas poderia ter aumentado 5%. E não aumentou por culpa desses auxílios, do BPC, da pensão e da aposentadoria. Certo? Então é o terceiro ponto que prejudica a economia, esses gatilhos automáticos, tá? E aí é justamente por isso que o projeto do Livro Amarelo, do Partido Missão, do Renan Santos, é desvincular, tirar esse gatilho automático do BPC,
e desses outros auxílios, né, do salário mínimo, para que a gente consiga crescer esse salário mínimo de forma mais forte, né, de forma mais vantajosa para o trabalhador, sem afetar a máquina pública, tá? Sem afetar a máquina pública. Então é esse o principal motivo dessa desvinculação. O que os antes dizem? Estão querendo colocar o pobre, o aposentado, os auxílios para pagar a conta que veio de outros lugares. Não, ninguém está querendo botar ninguém para pagar nada. A gente está querendo fazer uma reforma fiscal que faça sentido, onde que todo mundo, todos os países do mundo fazem dessa forma. Só o Brasil que tem essa vinculação automática, esse gatilho automático. Isso é muito prejudicial. Aí você pode perguntar, poxa, mas aí se esse salário subir demais, pode causar algum tipo de aumento de preço, e aí quem recebe esses auxílios não vai ter reajuste, isso pode ser prejudicial para eles e tal, porque a inflação pode ir comendo o valor que ele recebe de auxílio, ele não vai ter condição de se manter. Tá, pensando nisso, o Livro Amarelo diz o quê? Vamos desvincular o aumento do salário mínimo a esses auxílios e vamos vincular o reajuste pela inflação. Então, essas pessoas improdutivas, elas vão ter o seu benefício reajustado pela inflação, mas não vão ter ganhos reais, automáticos, devido à produção de quem está trabalhando. Se o presidente assim achar que a máquina pública, os gastos públicos ali, o dinheiro, a arrecadação, é capaz de aumentar o valor dessas pessoas que recebem esses auxílios, ele vai ter liberdade para isso. Mas o que a gente precisa tirar é o gatilho automático. Tira o gatilho automático para que isso seja corrigido, tá bom? Então, esse é o principal motivo da gente fazer essa desvinculação. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês concordem, tá? Quem não concordar, sinto muito, mas é a realidade, tá? E mais uma vez peço, deixe o like, sigam o canal, compartilhe com seus amigos e vamos tocar esse projeto para frente. Espero que possamos chegar no poder para que a gente coloque esses projetos em ação, tá? Então é isso, o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenha ficado tudo claro e até a próxima. Valeu!